noite vocês ouviram aí algumas explicações, mas neste momento vamos pedir a presença de Deus sobre cada lar, cada igreja aberta na nossa casa. Feche seus olhos neste momento. Santíssimo Deus, Pai querido, neste momento iniciamos a parte em que iremos estar orando e anunciando a Tua Palavra. Até agora ficamos ouvindo louvores, nos preparando para esse momento. Que nós possamos sentir, Senhor, a Tua presença em cada casa, em cada família onde está reunida a Tua igreja. Que aqui e agora, Senhor, cada um possa ser a Tua igreja na terra, recebendo as bênçãos dos céus. Fique com este culto, é o que pedimos por Jesus. Amém. Que a paz de Deus, ela possa estar no seu lar neste momento. Domingo nós começamos o estudo de Apocalipse, estudamos o primeiro capítulo, e hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, onde nós estaremos estudando o capítulo 2, e cada culto estaremos estudando um capítulo e tentando ver o que a Bíblia nos ensina neste momento tão obscuro em que não sabemos como será o futuro. Antes de começarmos o capítulo 2, eu gostaria que vai ser colocado um quadro agora. Nós colocamos esse quadro domingo passado, é uma tabela de o significado de algumas palavras. Esse quadro depois vai ser postado no comentário, você poderá ver ali com calma, depois do sermão, depois que acabar aqui a transmissão, nós iremos estar postando, mas você está vendo agora aí alguns significados. É só um rapidinho para você lembrar, né, de que nós estudamos, que precisamos dessa tabela, entender, né, chifre é reino, nós precisamos entender de que mulher é igreja, ventos é guerra e assim por diante, ok? Então vamos agora ao nosso estudo. Nós iremos estudar o capítulo 2, as cartas de Jesus, as 7 igrejas. Você pode ver aí, nós estamos estudando o tema de Apocalipse. O capítulo 2, ela fala de 4 igrejas. Ela fala da igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E como nós estudamos domingo passado, no capítulo 1, vimos que as 7 igrejas são 7 períodos em que a igreja ela irá passar por esse, desde da crucificação, desde do Pentecostes até a volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira igreja, eu vou ler com vocês o primeiro versículo, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, e depois você poderá ver um quadro em que vai estar mostrando um pouco dessa igreja. Diz assim o capítulo 2, versículo 1: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Éfeso, como você pode ver, era uma importante cidade na província romana da Ásia, o que fazia uma cidade talvez de uma atração mundial na época é que ela tinha um templo, o templo de Diana, a deusa da fertilidade do meio pagão daquela época, dos Efésios, e a maioria das pessoas que viviam na cidade de Éfeso eram pagãos. A igreja cristã foi fundada ali pelo apóstolo Paulo, que viveu ali há algum tempo, e depois também João continuou ali, após o seu exílio em Patmos, vivendo ali na cidade de Éfeso. O período relacionado à igreja de Éfeso, ele vai, agora é importante essa data, do ano 31 depois de Cristo ao ano 100 depois de Cristo. O que é esse período? O que aconteceu no 31? O ano 31 considerado o ano do Pentecostes. E o ano 100 é o período considerado, por alguns teólogos, a morte do último discípulo, João, o discípulo amado. A palavra Éfeso, ela significa desejável. Essa palavra descreve o caráter e a condição espiritual da igreja cristã na sua primeira etapa. É uma igreja que foi fundada por Cristo, totalmente fiel. Você pode ver que tem um quadro aí que você está vendo. Você está vendo o quadro aí? E esse quadro está mostrando algumas dessas características. Eu vou me virar aqui, você está vendo aí? E está dizendo: Éfeso, uma igreja singular, fundada por Paulo em Éfeso, tinha uma solidez doutrinária, uma igreja de ministros excelentes, entre eles João. O problema de Éfeso, um grave problema,
que largou o primeiro amor, amnésia do amor de Deus, voltando ao primeiro amor, é a recomendação que Deus dá, rico em obras, pobre em amor, e amar é a mais elevada das obras. Eu quero que você preste atenção no último quadro embaixo, laranja, uma comparação do tempo de Éfeso com outro tempo, comparado com o tempo em que vivemos. Olha, cidade cosmopolitana, 12 discípulos batizados no Espírito Santo, e ali nós tivemos a pregação da multidão. Era uma cidade comercial, acontece nesse período milagres, curas e libertações. Há muitos peregrinos nessa cidade, essa é uma característica da cidade na época. Acontecia muitos exorcistas imitadores. Tinha o tempo de Diana é um deles, Artemis também. Ocultistas se convertem, e o paganismo é ali a característica principal. E ali nós podemos ver na Bíblia, temos a revolta de Demétrio com o apóstolo Paulo. Podemos tirar o quadro aí. Vamos ler então agora entendemos a partir dos primeiros versículos, tudo que fala sobre isso. Vimos ali que no primeiro versículo, ao anjo da igreja, diz que tem na mão direita 7 estrelas. Vimos que estrelas são mensageiros. Então, o autor, como Jesus se apresenta, ele apresenta aquele que tem na sua mão as 7 mensagens das 7 igrejas, os 7 mensageiros. Jesus faz menção a ele mesmo como sendo o autor da mensagem que o apóstolo Paulo está escrevendo. Quer ver? Verso 2. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não o são, e o achaste mentiroso. Eu sei as tuas obras. O elogio de Jesus aos seus seguidores é um incentivo para se apegarem às boas obras e renunciarem àquelas que são más. Nada passa despercebido por Deus. Ainda no tempo dos apóstolos, mesmo nesse período que os apóstolos estão vivos, ainda começa a se manifestar os maus dentro da igreja. Em todo período existe sempre aqueles maus. Ananias, por exemplo, a sua esposa, Safira, foram os primeiros que de alguma maneira queriam mudar os ensinos de Jesus, mas houve muitos outros. Porém, Jesus aprova a perseverança dos que criam em seu nome e mantém as leis e ensinos puros e retos. Por isso, conheço as tuas obras, a tua perseverança. Verso 3, falando sobre perseverança, diz lá, capítulo 2, verso 3: tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, não desfaleceste. A igreja apostólica, ela foi muito perseguida nesse período pelos judeus e pelos romanos também, onde nós temos nesse período Nero incendiando Roma em 19 de julho de 64, depois de Cristo. Os historiadores falam da indignação que Nero tinha e põem a acusação dizendo que foram os cristãos que tinham colocado fogo em Roma. Essa perseguição de Nero durou 4 anos, até o ano da sua morte. Embora perseguido nesse período inicial, os apóstolos e aqueles que viram Jesus, os primeiros, daqueles que aceitaram a mensagem, a igreja fundada por Deus, eles se mantiveram firmes. E aí vem o elogio de Deus, que fala: por causa do meu nome sofreste, não desfaleceste. A característica dessa igreja é uma igreja que sofre perseguição e ela não desfalece, ela fica firme. Verso 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aqui começa a exortação de Deus, da mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso. Jesus é amor, ele mesmo diz, e ele repreende o seu povo o que é necessário, porque eles estão deixando o primeiro amor. A gloriosa igreja que apenas 30 anos evangelizou o mundo para os 4 cantos da terra, já não era aquela igreja do primeiro amor, onde algumas igrejas começam a reclamar que está faltando as ofertas para as viúvas, para os órfãos, e eles começam a reclamar. Há uma discussão sobre doutrinas, começam a ocupar agora, em vez de pregar o evangelho, eles começam a discutir alguma doutrina. Deve pregar para os gentios ou não? Deve circuncidar ou não? Começa então um período que eles estão deixando o primeiro amor, que é o quê? A pregação do evangelho. A palavra de Jesus
Ellen White diz sobre Jesus. Diz assim: Jesus só vai voltar quando nós imitarmos o verdadeiro caráter de Deus. E ele diz: não, o caráter de Deus ou de Jesus é amar ao próximo ao ponto de desejar que ele seja salvo. Amor. Esse é pregar o Evangelho. A discussão, ele começa a desviar, e o cristianismo começa a sentir falta do primeiro amor, do primeiro entusiasmo. E alguns até fazem quando alguém se batiza e a pessoa está animada: é o primeiro amor. Não, é esse o primeiro amor que deve continuar. Verso 5, lá diz assim no verso 5: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e te removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Reparem, dentro da exortação, uma admoestação e uma advertência, que Deus não estava alheio à gravidade do perigo em que eles se encontravam. Por isso que nessa frase, nesse versículo, nós temos 3 atitudes que o cristão deve tomar. Olha lá. Primeiro, lembra-te. Reparem. E logo depois, lembra de onde caíste, fala o quê? Arrependa-te e o quê? Pratica. Lembrar-se do momento ou circunstância que o fez separar das verdades. Lembra-se de que você aceitou a Deus. Lembra-se que você decidiu por esse caminho. Porque muitas vezes os caminhos, as decisões erradas que tomamos, é porque nós não lembramos das decisões que tomamos com Deus. E aí por isso, arrependa-te. E não adianta só lembrar se não arrepender. Por isso, arrependa-te, lembra, arrependa-te e o quê? Pratica as primeiras obras de fé e fervor. Se a igreja não voltar às primeiras obras, aqui o João fala que o candeeiro seria retirado, a luz do Espírito Santo. Jesus privaria a igreja das bênçãos do Evangelho do Espírito Santo confiado neles. Como cristão, hoje, devemos verificar se estamos ou não sob a influência do primeiro amor. A indiferença que muitas vezes a igreja tem é a pior coisa que pode existir na vida espiritual. A proposta de Jesus é uma transformação. Lembra-se, arrependa-se e pratique. Verso 6. E fala assim: tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Agora Deus ele faz um elogio. Nicolaítas faziam parte da seita fundada por Nicolau da Antioquia. O que eles eram? Eles se diziam cristãos, mas consideravam normal o adultério e outras práticas odiadas por Deus. Achavam que a fé em Jesus os liberava da obediência aos mandamentos de Deus, porque eles falavam que Cristo se preocupava em não apontar o erro, mas em oferecer a cura. E aí você poderia praticar os erros, porque Deus estaria curando. Essa era a base dos nicolaítas. E Deus fala: ainda bem que vocês odeiam essa obra. Deus está dando uma ênfase na primeira igreja, a primeira fase, a importância dos mandamentos de Deus serem obedecidos. E terminamos a igreja de Éfeso, no verso 7, e fala bem assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha que promessa. Todas as igrejas, presta bem atenção nisso. Deus, ele se apresenta, ele mostra o período com algumas características, ele exorta e ele promete. Quem tem ouvidos, a advertência é para quem? Quem tem ouvidos, eu tenho. Você tem? É para nós. Não só naquele período, mas para nós hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas vencer o quê? O que há para ser vencido? O pecado. O pecado é o que tem que ser vencido. A promessa ao vencedor é bem clara. Participação do quê? Da árvore da vida. Qual foi o único casal que teve acesso à árvore da vida? Adão e Eva. Mas por causa do pecado eles tiveram que se afastar. O acesso à árvore da vida foi uma das maiores perdas que nós, seres humanos, tivemos. Mas Jesus assegura aos vencedores devolver a bênção. Quem tem ouvidos, ouça, ao que vencer, dali comer da árvore da vida. Segunda igreja, você vai ver o quadro aí agora. A segunda igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna
é uma das cidades mais antigas do mundo, atualmente chamada de Izmir, que é a terceira maior cidade da Turquia. Ela fica ao norte de Éfeso, numa linha da Baía do Mar Egeu, da Grécia, período relacionado ao ano 100, que é considerado a morte do último discípulo, até o ano 313 depois de Cristo. O que é o ano 313? O que aconteceu? É o Edito de Milão, feito por Constantino e Licínio, os dois imperadores que existiam na época. Eles fizeram esse edito, dando liberdade e aos cristãos não serem mais perseguidos. Então nós vemos aí, a palavra esmina significa mirra, perfume ou cheiro suave, é o segundo período da igreja. Vamos ler então, vocês estão vendo o quadro aí com mais detalhes, mas vamos ler agora então o capítulo 2, verso 8, que diz assim: ao anjo da igreja de Esmina escreve, isto diz, agora como Jesus se apresenta, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Olha, Jesus está fazendo menção sobre ele mesmo, como sendo o autor das mensagens que o seu apóstolo João escreveu. Ele diz, ao anjo de Esmina escreve, isso diz, quem diz? Ele, o primeiro e o último, o que morreu e ressuscitou. A mensagem das igrejas não é para um grupo específico. A mensagem da igreja, ela é de Cristo para todos nós. Verso 9, diz assim, vamos ler? Verso 9, Apocalipse, capítulo 2, verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Reparou a característica? Eu sei as tuas obras. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta o pecado escondido, porque Deus conhece as nossas obras. Cada frase de Cristo, as 7 cartas, ela se refere à condição da igreja para aquele período, mas ela também pode se referir para nós hoje. É uma denúncia, um elogio às obras de cada cristão, e é muito importante que, como cristão, nós meditemos na frase dirigida à igreja analisar sua condição espiritual. Olha lá, pobreza que enriquece. Jesus disse que sabia da pobreza material, mas que era rica, pois tinha muita fé. Falsos judeus, a acusação de Cristo de que na igreja de Esmina havia falsos judeus, equivale a dizer que havia falsos cristãos. Afirmou Jesus que estes pertenciam à sinagoga de Satanás. Dentro desse período haviam cristãos verdadeiros, mas já haviam falsos cristãos que não eram da igreja de Deus, mas estavam ali sendo usados pela igreja de Satanás. Aí vem o verso 10, falando mais, completando: não temos as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, se viu até a morte, dar-te a coroa da vida. Olha que interessante o final desse verso. Prestou atenção? Tereis uma tribulação de quantos dias? 10 dias? Nós vimos no quadro lá que dias profeticamente equivale o quê? Ano, está em Levítico. Então cada dia equivale a um ano. Então profeticamente nós estamos vendo aqui que eles iam passar essa igreja por uma tribulação de perseguição de 10 anos. E diz, serviu até a morte, da tia coroa da vida. Que ano termina o período que eu falei? 313. Se você pega 10 anos anterior, o ano 303, nós temos durante o ano 303 ao 313, 10 anos de perseguição do imperador Diocleciano, um dos maiores perseguidores dos cristãos. Foi a maior perseguição que a igreja cristã recebeu durante o domínio da Roma pagã. O imperador não queria apenas matar, ele queria acabar com o cristianismo na face da terra. 10 anos, conforme foi dito por João no capítulo 2, verso 10. Mas o que diz? Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. E ele termina então no ano 313. Aí o verso 11, terminando, a promessa diz:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum, sofrerá o dano da morte. De qual morte? Está aí? O dano da segunda morte. Repare, é a primeira vez que no livro de Apocalipse é feita uma menção à segunda morte. Ela vai mencionar mais vezes, mas é a primeira vez que menciona a segunda morte. E diz que os cristãos vencedores não passarão pela experiência da segunda morte. O que ela está querendo dizer aqui nesse verso? O que João está dizendo? Que livro de Apocalipse? Qual é a mensagem de Jesus para nós hoje? Que mesmo com a perseguição, se a gente ser fiel até a morte, que lemos no verso 10, nós teremos a coroa da vida. Morreremos, mas seremos ressuscitados, mas não passaremos pela segunda morte, que é a morte eterna. A segunda morte, eu quero citar a vocês um autor desconhecido que ele diz bem assim, essa frase. O que é a segunda morte? É o resultado da persistência do homem em pecar voluntariamente. Todos os ímpios serão ressuscitados para a segunda morte, para a condenação. Entretanto, os fiéis de Deus irão garantir a vitória e não passarão pela segunda morte. Vamos para a terceira igreja então? A terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Você pode ver aí o quadro. A igreja da exaltação. A igreja de Éfeso, vamos relembrar, a igreja de Éfeso é a igreja desejável, começou com o período dos apóstolos até o ano 100. A igreja de Esmina, a igreja que sofreu perseguição do ano 100 até o ano 313, onde Diocleciano terminou sua perseguição em 313 com o assinado do decreto ou edito de Milão por Constantino e Licínio. E agora nós temos Pérgamo, que começa com 313 e vai até o ano 538. O que acontece no ano 538? A supremacia papal, ao vencer o cerco dos ostrogotos em volta da Roma. Eles estavam ali, eram uma nação que não era de nação ariana, ela não aceitava o cristianismo, e ela estava ali do lado do território italiano hoje. E quando Roma, a igreja, ela vence esse cerco, ela assume a supremacia papal. Que ano? 538. Alguns falam do ano 533, que é um período também importante, mas a supremacia papal reconhecida pela história é quando esse cerco dos ostrogotos são vencidos. Vamos então a algumas características da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma cidade universitária, famosa pelos seus mestres na arte de cura. Ali tinha muitos médicos, né? Tinha uma biblioteca com mais de 200 mil rolos, eram feitos de uma película em forma refinada de couro. Pérgamo é uma modificação da palavra pelica, né? E o rei de Pérgamo recebia um título chamado Pontífice Máximo. Já ouviu isso aí? Pontífice Máximo significa o quê? O edificador da grande ponte. Vimos isso uma semelhança com a Torre de Babel, cujo propósito era alcançar o céu por esforços humanos. Quando o rei de Pérgamo entrega o seu reino aos romanos, esse título, esse culto é transferido para Roma também. E assim eles assumem o título de Pontífice Máximo, que depois também é absorvido pelo cristianismo romano. Pérgamo assim se torna um elo, uma ponte de ligação, como o nome diz, um edificador de grande ponte, um elo entre a antiga Babilônia e a moderna Roma, que era daquele período. Como vimos, o seu período, 313 ao ano 532, a palavra Pérgamo significa exaltação, elevação. A própria cidade ficava a 1000 pés acima do nível do vale, que é onde ficava ali, aquela região, e esse significado descreve o caráter e vida espiritual da igreja. Vamos ver então o que fala os versos de Pérgamo para nós entendermos melhor. Verso 12. Nós vamos ler o verso 12, versículo por versículo, até o versículo 17, que é o período de Pérgamo. Verso 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Quem? Isto diz: aquele que tem a espada afiada o quê? De 2 gumes. Jesus se apresenta à igreja nesse período com uma espada de 2 gumes. E nós vimos isso em Hebreus capítulo 4, verso 12, no sermão passado. Espada,
lá em Hebreus 4:12, é a palavra de Deus que penetra até a medula, que interpreta os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus. Então nós podemos ver que Deus, ele se apresenta é aquele que ele tem a palavra, ele é a palavra que penetra. Verso 13: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Reparem, é a terceira vez que Jesus diz estar a par das obras de sua igreja. Ele falou isso em Éfeso e falou isso em Esmirna. Essa carta é uma denúncia. João está denunciando, fazendo a denúncia de Jesus para esse período. Jesus sabia que a igreja estava se aliando ao mundanismo, dando início à apostasia. Nesse período nós temos o decreto dominical. Nesse período, Constantino, no Edito de Milão, ele liberta os cristãos da perseguição, mas ele coloca o paganismo como religião oficial de Roma, e depois vai passando, mudando a religião para o cristianismo, e há uma inversão de religião, mas misturado ao paganismo. Por isso que fala, sei onde habitas e onde está o trono de Satanás, contudo ainda reteis. Jesus está falando, apesar de vocês terem meu nome, vocês não estão no trono de Deus, vocês estão no trono de Satanás. Esse período, Jesus ele diz que a igreja habita no trono de Satanás. Jesus lamenta que a sua igreja escolheu para a sede a mesma cidade onde estava o trono de Satanás. Reparem, a Roma pagã tem uma sede. Olha como é que é bem específico Jesus na terceira igreja. Ele fala, apesar de reteres o meu nome, não negaste a minha fé, eu sei onde vocês habitam, que é o trono de Satanás, aonde Roma está, pagã, a Roma cristã se estabelece, no trono de Satanás. Verso 14: todavia, tem algumas coisas contra ti. Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. A doutrina Balaão ela pode ser resumida como uma idolatria pagã. O paganismo não podia vencer a igreja porque a igreja estava em crescimento. Então o paganismo começa a fazer amizade com ela. Assim, práticas e cerimônias pagãs foram sendo introduzidas aos poucos no cristianismo para amenizar as perseguições. Nós podemos ver, por exemplo, a auréola que é colocada em alguns desenhos e algumas figuras de Jesus. Essa auréola é o símbolo do paganismo ao sol. Então as pessoas adoravam ao sol através da auréola pintada ou colocada perante a imagem de Jesus. Assim como fez Balaão, corrompendo Israel, fazendo com que eles se misturassem o erro com a verdade, Satanás ele corrompe a igreja de hoje através de uma aliança com o mundo. Na pessoa de Constantino, a igreja sobe ao trono dos Césares e reina ali como uma rainha. Houve muita transigência e tolerância entre o cristianismo e o paganismo, e por causa da influência pagã, o cristianismo mudou tanto que se tornou um paganismo batizado e não um verdadeiro cristianismo. Olha o que diz o verso 15 e 16, continuando sobre a exortação. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E a igreja está sendo chamada ao arrependimento. Abandone as doutrinas de Balaão, abandone as doutrinas dos nicolaítas, da idolatria, da prostituição. Repare, Deus fala que Ele sabe que estão fazendo, e Ele diz, arrependa-se, senão a minha espada irá batalhar contra vocês, a espada da minha boca. Qual a espada da boca de Deus? De dois gumes? A mensagem, a Bíblia que nós temos hoje. E terminando a igreja de Pérgamo, fala-se no verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, olha agora, darei o maná escondido. Lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Naquela época, na igreja, na cidade de Pérgamo, quando qualquer pessoa entre os gregos era acusado de crimes contra o Estado, ele era julgado pelos cidadãos. E como é que eles votavam se a pessoa era culpada ou absolvia a pessoa? Eles pegavam duas pedras, uma pedra preta, uma pedra branca, e eles mostravam a pedra. A pedra branca era a absolvição. Então a pessoa era dada como inocente. E repare que Deus usa aqui a mesma coisa: lhe darei uma pedra branca, quer dizer, eu irei absolver vocês, eu irei fazer com que vocês saiam da condenação, que era feita pela pedra preta. Cristo é o nosso único juiz, o juiz do nosso povo, que promete dar ao vencedor uma pedra branca, que nos dá a certeza da salvação. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque aquele que vencer, Deus vai dar a absolvição, a vitória, a recompensa, a vida eterna. Última igreja, a quarta igreja, a última igreja do capítulo 2, e a última igreja desta noite, do sábado, depois nós estaremos estudando o final do capítulo 3, as três últimas igrejas. A igreja de Tiatira, essa foi talvez o período mais longo das igrejas, é o período mais longo, melhor falando. A igreja de Tiatira, ou a cidade de Tiatira, está localizada numa região estratégica para muitos negócios. Ela tinha como fonte de renda da cidade uma tintura brilhante vermelha, conhecida como púrpura. Ela pode ser considerada a igreja da Idade Média, que é o período relacionado do fim da igreja de Pérgamo, do ano 538, que é a supremacia papal, até o ano de 1517. O que aconteceu no ano de 1517? Em 1517, no dia 31 de outubro, preste atenção nessa data, o que aconteceu? Martim Lutero, ele coloca as suas 95 teses no portão do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Então, Lutero, ele coloca, dando um checkmate contra tudo aquilo que a igreja estava se apostatando. É um período relacionado à igreja de Tiatira. A palavra Tiatira significa sacrifício, dificuldade, também conhecida. Ela descreve a situação da igreja, numa igreja em que ela se torna um cheiro suave a Deus. Ela foi perseguida, não mais pelos romanos, como foi na igreja de Esmirna. A igreja de Pérgamo é a transformação, que ela começa a se contaminar, e a igreja de Tiatira agora é a perseguição da igreja contra os verdadeiros cristãos. É o falso cristianismo perseguindo os verdadeiros cristãos. Vamos ler então o verso 18? Nós vamos ler para nós entendermos então essa quarta igreja. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Cristo se apresenta à sua igreja nesse período pela primeira vez, e é o único em todo o Apocalipse como Filho de Deus. Parece que ele está entendendo que a igreja está se apostatando, tomando o lugar dele, onde agora você quer ser salvo, você tem que ir na igreja. Você quer ser salvo, você tem que praticar obras. Você quer ser salvo, é a igreja que te salva. E Jesus entende isso e ele começa a falar para a igreja de Tiatira. Isso diz quem? O Filho de Deus. Ele se coloca no lugar de adoração, o único que pode nos salvar. A igreja não deveria trocar de Deus, do Senhor, do Salvador, do Redentor nesse período. É uma advertência que Deus nos dá. Verso 19 do Apocalipse capítulo 2 diz assim: conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Jesus elogia o seu povo. Foi o período que precedeu a grande obra da reforma, que começou com Martim Lutero e outros mais. Mas nesse período nós temos a igreja do deserto, época das grandes perseguições da Roma papal contra o povo de Deus, no período da Idade Média. Nós podemos citar, por exemplo, os valdenses. Os valdenses é uma prova viva.
Eles rejeitaram a supremacia da igreja, dos papas, e mantinham a escritura sagrada como única autoridade suprema e infalível. Escondidos nas montanhas e em cavernas, eles se dedicavam a copiar as escrituras, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por isso a palavra de Deus foi conservada através dos séculos. Vamos ler então agora o verso 20, para que nós possamos entender. Diz lá assim, o verso 20: mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzidos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Na igreja de Pérgamo, nós vimos que seguiu a doutrina de Balaão, que significa idolatria e prostituição. Na igreja de Tiatira, é mencionado o nome de uma mulher, Jezabel. Nós vimos lá naquele gráfico inicial que mulher significa o quê? Igreja. Mulher significa igreja. Então, a mulher aqui empregada nas profecias como símbolo de igreja é a igreja verdadeira como uma mulher virgem e a igreja falsa apresentada como Jezabel. Então nós podemos ver que, consequentemente, a Jezabel de Tiatira representa a falsa igreja que ensina idolatria e prostitui as doutrinas de Cristo. Nós podemos ver isso comparando com a Jezabel do Antigo Testamento, que ela praticou várias obras detestáveis. Quem foi Jezabel? Ela se casou com o rei Acabe, tornou-se rainha de Israel, filha de um rei pagão, introduziu idolatria ao povo de Deus, proibiu o verdadeiro culto a Deus, a adoração ao sol tornou-se lugar de adoração a Jeová, trouxe sacerdotes pagãos para Israel e perseguiu até a morte os verdadeiros servos de Deus. E os que se recusavam a deixar de adorar a Deus eram mortos. Está isso em 1 Reis, capítulo 16 até o capítulo 21. Diante disso, quem foi Jezabel? Ou quem é a igreja que no século do período de Tiatira, do ano 538 a 1517, que introduziu na igreja cristã a idolatria, proibiu o verdadeiro culto a Deus, tinha um grande número de sacerdotes sob as suas ordens, perseguiu os servos de Deus que se opunham à sua autoridade e introduziu tradições humanas no lugar da palavra de Deus? Pensa, reflita. Eu acho que você já tem a sua resposta. Verso 21 diz lá: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua o quê? Imoralidade, mas ela não quer se arrepender. A profecia diz que Deus concedeu um tempo para que essa igreja contaminada, Jezabel, se arrependesse da prostituição espiritual, mas ela não se arrependeu. Todo afastamento dos princípios fundamentais de Cristo, ela se prostitui, ela se apostata. Por isso que esse período termina com as 95 teses. É o fim, é o tempo do fim que Deus dá para que ela possa se arrepender da sua imoralidade. Verso 22 a 24, os três últimos versículos, Apocalipse 2, 22, 23, 24, nós terminamos assim então: portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Todo desvio da doutrina correta, ela é considerada adultério, e como consequência, todos que persistem voluntariamente com essa igreja, todos que seguem essa igreja voluntariamente, todos que adoram essa igreja, que idolatram, que estão se prostituindo, que estão se adulterando com as falsas doutrinas, após receberem o pleno conhecimento da verdade, vão ter que enfrentar também as mesmas consequências que ela irá sofrer. Ferirei de morte a seus filhos. Ferirei de morte. Aqui nós podemos fazer uma referência, nós vamos estudar mais para frente, uma referência ao capítulo 16, sobre as 7 pragas. Aqueles que não se arrependerem, que não saírem das igrejas falsas, também irão enfrentar as 7 pragas. Filhos de Jezabel. O que é filho de Jezabel? Jezabel é o quê?
mulher. Mulher aqui na Bíblia, igreja. A Jezabel era uma falsa prostituta, então é uma falsa igreja. E os filhos são o quê? São igrejas que nasceram dessa mãe prostituída. São igrejas que mantêm algum dos seus ensinos falsos. O que quer dizer? Que a mãe, ela tem várias falsas doutrinas. E nasce uma igreja que segue um princípio, segue quase toda a verdade, mas segue um princípio falso. Ela segue quase toda a verdade, mas segue. São filhas de Jezabel. São adeptos desta falsa igreja, que não se arrependeram de tudo, só de algumas coisas. Mas, se não se arrependerem, como assegura a profecia, também conhecerão a morte, porque serão julgados e condenados segundo as suas obras e não segundo as obras de Cristo. E aí nós temos o verso 25 até o verso 29. Nós temos aí os últimos versículos falando da igreja de Tiatira. E diz assim: o que tendes, retém até que venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerás. O que nós devemos reter, não a palavra de um pastor, de um líder ou de um que eu acho. O desejo de Cristo é que eu e você, seus seguidores, defendamos a verdade a todo custo, até mesmo com a nossa vida. Por isso, ao que vencer, aquele que guardar até o fim, Jesus, ele se apresenta em Apocalipse 22:16 como a estrela da manhã. Ele oferece a si mesmo para ser a nossa companhia. Ele fala, lá no final fala: também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que vencer e guardar até o fim, Deus dará autoridade sobre as nações, mas ele dará a presença de Cristo na nossa vida. O que Jesus promete, ele está presente na nossa vida, desde que nós possamos defender para ter Cristo ao nosso lado. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Durante a Idade Média, chamada Idade Escura, cada região da Europa esteve sob a expansão direta da igreja naquele período. Não somente reis em seu trono, mas até as mesmas pessoas comuns, em suas próprias casas, eram submetidos ao poder de Roma. A igreja colocou-se entre o rei e os seus súditos, entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, interferindo na vida de todos. Os segredos das pessoas eram abertos nos confessionários. A igreja ensinou que as pessoas eram salvas pelas boas obras, por penitência, por indulgências. Tiravam o pão da boca das pessoas. Foi um forte governo, com domínio jamais visto, que assentou-se no trono. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Apesar de serem períodos da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, são também situações que eu e você, como cristão, podemos estar vivendo. Deveríamos viver o ânimo da primeira igreja de Éfeso, da pregação do Evangelho, voltar para o primeiro amor. Deveríamos ter a certeza, como Esmirna tinha diante da perseguição, de manter-se firme a Deus, ser fiel até a morte e não passar pela segunda morte. Temos também a característica de Pérgamo, de arrepender-se mesmo por causa dos erros, das contaminações. Muitos estão se tornando cristãos, mas estão trazendo para o cristianismo o seu achismo. Arrependa-se, lembre-se e pratique. E a quarta igreja de Tiatira, que nós possamos reter o que Ele tem, o que Ele nos dá até que Ele venha, que nós possamos praticar as boas obras. Mas para isso, quem tem ouvidos, eu e você, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: não se preocupe com essa pandemia, não se preocupe, não fique ansioso com tudo o que está sendo passado. É perigoso o país, o mundo quebrar financeiramente, como foi antes das guerras mundiais. É perigoso muitas pessoas morrerem. É verdade. É verdade. Mas aonde está a minha esperança? Ouça o que Deus tem para dizer. E se eu e você ouvirmos o que Deus tem para dizermos para nós hoje, não importa qual seja a perseguição, não importa qual seja a consequência deste mundo,
Deus está retendo a salvação para mim e para você. Há uma música minária adventista que diz assim: você que se sente pequeno, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Deus responde, Deus está atento aos seus problemas. Eu quero orar por você, dizendo: Senhor, eu estou aqui na minha igreja, na minha casa, eu estou aqui no meu trabalho, Senhor, onde você está neste momento, e diz: eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu quero ser fiel até a morte e receber a coroa da vida eterna. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, o Senhor está vendo, né, Senhor, as nossas dificuldades. O Senhor está vendo, Senhor, a briga política, a briga financeira, todos os tipos de brigas que estão ocorrendo, e ansiedades e um monte de pontos de interrogação. Tu sabe, Senhor, de tudo que está acontecendo, porque além de ver, o Senhor sabe. Nós queremos que o Senhor nos ouça, assim como devemos ouvir o Espírito. Ouça o nosso clamor, Senhor, seja o nosso Deus, que nós possamos ter as características boas das igrejas, das 7 igrejas, e nós possamos, no final, e esse final chegue logo, ganhar a coroa da vida eterna. Concede a cada um de nós, Senhor, a sua salvação. Seja o nosso Deus. É o que pedimos por Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo culto, sábado que vem. Fiquem com Deus.